Atenção, São Paulinos. Rogério Ceni foi um dos maiores goleiros da história do Brasil, mas como personagem do esporte, eu creio que essa história de superestimarem o Rogério atrapalha muito a carreira dele. Olha, eu sou imparcial, sabe? Eu quero deixar com muita transparência que eu sou muito imparcial. Eu vi o Santos jogar muitas vezes e, como eu tenho uma certa idade, tive a felicidade de ser levado pelo meu pai, que é São Paulino, na Vila Belmiro, nos anos 60. O meu tio corintiano, o tio Rubito, e o meu pai, o Ézio São Paulino, me levaram para ver um treino do Santos na Vila Belmiro. E lá dentro do gramado tava assim, Carlos Alberto, Ramos, sabe? Aquela galera, Edu, não teve jeito. Então, sim, eu vi o Pelé jogar muito de perto, na Vila, várias vezes. Então, é difícil falar, né, de outro time. E depois acompanhei, obviamente, todo aquele arco de raios que caem lá na Vila, né? Enfim, Robinho, Diego, Pita, tô falando de Ganso, e depois Neymar, e agora Marinho. Então, eu sou suspeito, mas eu já vi o Santos jogar muito. Veja bem, não é um jogador, é uma personagem importante do futebol brasileiro, e eu acho que ele é superestimado enquanto personagem. Eu estou falando de Rogério Ceni, principalmente como treinador, tá? Atenção, São Paulinos. Rogério Ceni foi um dos maiores goleiros da história do Brasil, mas como personagem do esporte, eu creio que essa história de superestimarem o Rogério atrapalha muito a carreira dele, atualmente atrapalhando como treinador. Parece uma loucura, o cara acabou de ser campeão brasileiro, mas ele pegou o Flamengo já na reta final, quase estragou. Lembra? A briguinha dele com o Gabigol ali. E eu desejo a ele toda a sorte do mundo, mas ele, para ser um bom treinador, vai ter que comer muito arroz e feijão do Muricy, do Tele Santana, do Tite, de uma série de gente aí que sabe muito mais do que ele. O que é superestimado? É quando você coloca um time acima do que ele é, não é isso? Eu acho o time de 82 do Brasil superestimado. Todo mundo fala daquela seleção, dos sonhos, Dream Team, que não ganhou a Copa na Espanha e tal. Eu acho que é superestimado. Aliás, deve ser por isso que a gente perdeu a Copa, né? E levamos aquele chocolate ainda da Itália na eliminação vergonhosa e tal. Porque se elevou muito as expectativas de um time, obviamente, excelente, com craques que eu nem preciso falar aqui. Mas, para mim, o time de 82 foi superestimado, principalmente por coleguinhas repórteres esportivos. Eu vou falar um aqui só para irritar um cara que já esteve aqui no Sincerão, Benja. Ele falou que a Holanda era um time superestimado. Mentira! A Holanda é um time subestimado. A Holanda é de 74. O Benja veio aqui, com toda aquela sabedoria dele, com aquela assertividade dele, falou besteira, Benja. A Holanda é o grande time que reinventa o futebol depois da Copa de 70, cara. 4 anos depois que o Brasil, enfim, fez aquela história no México, vem a Holanda e começa a jogar um futebol muito parecido com o de hoje. E eu estava lá, eu assisti, e o Benja está errado. A Holanda é um time subestimado, a Holanda de 74, por incrível que pareça. Eu acho o Neymar subestimado no Brasil. O cara é um monstro. Será que eu preciso falar isso? Será que você tem Google aí no computador? O cara é um monstro, o cara é inesperado, o cara já provou, assim, 237 vezes que ele renasce, que ele é inventivo, que ele deixa as defesas malucas. E ainda tem gente que continua falando que ele é pipoqueiro, que ele é o caicai. Por incrível que pareça, eu tenho que dizer aqui no All Sport, no Sincerão, o Neymar é subestimado. Foi Brasil e Inglaterra na Copa de 70. Eu lembro do lugar onde eu assisti dentro da minha casa, eu tinha 10 anos, e eu chorei
chorei copiosamente porque eu senti o drama que ia ser ganhar daquele time. Pelé, Jairzinho, Gerson, Tostão, Rivelino, ninguém conseguia furar aquela defesa. E, enfim, eu comecei a ficar muito angustiado e chorei. Foi a primeira vez que eu chorei vendo um jogo de futebol. E claro, foi quando eu me apaixonei pelo futebol, principalmente com aquele gol, né, do Jairzinho, que foi, assim, uma espécie de início da minha vida emocional contra a Inglaterra. 1-0, um resultado magérrimo pro tamanho do time que a gente tinha. E o último jogo que mais me fez sofrer foi Santos e Palmeiras, a decisão da Libertadores, porque eu achei uma injustiça o time do Marinho não ir para o Mundial e o Palmeiras, vou nem falar, né? O que aconteceu lá? Ficar em quarto, né? Perdeu para um time da Arábia, que a gente nem sabe o nome do time, né? Fiquei muito triste aquele dia, com um gol lindo, claro, no último minuto, como tem que ser mesmo, para coroar o drama do futebol. Mas parabéns pro Palmeiras. E quem sabe, com o tempo, eles vão chegar naquele objetivo. Se Deus quiser. Foi por causa dele, do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um personagem constante na minha vida. Para ele ver, Rogério, o tanto que eu te amo, né? Um dos meus melhores amigos, Maurício Arruda, grande diretor de televisão, Fátima Bernardes, Serginho Groisman. Ele é um São Paulino, assim, doente, como vários São Paulinos. E a nossa discussão, já que somos muito amigos, foi o dia que eu tentei convencê-lo que um torcedor não pode sair de casa, ir para o estádio. O Maurício pegou o Rogério no auge, obviamente, para torcer pro goleiro. Não faz sentido. O futebol é sobre gol. Você não pode sair de casa e falar assim, hoje eu vou torcer pro cara pegar uma bola de um jeito. Isso não existe, entendeu? E para mim foi isso que causou essa distorção de começar a torcer pro goleiro e o goleiro começar a bater falta. Aí não tem fim, né? Aí não, mas ele bate falta muito bem. Mas isso é uma humilhação pros atacantes, que obviamente são treinados para bater falta. Você conhece alguma seleção do mundo onde o goleiro sai lá de trás? Não, peraí. Ô Maradona, fica quieto aí. Não, sai pra lá, Messi. Não é você que vai bater. Sai pra lá, Roberto Carlos. Você não sabe bater falta. Eu vou bater. Eu já tive essa discussão com o Maurício Arruda. Um beijo pra ele e pra todos os fãs de Rogério. É o narrador filósofo. O narrador filósofo é um cara que desvia a atenção do que está acontecendo, que é um drama o que está acontecendo na frente dele, e ele começa a filosofar. E não é a especialidade dele. É do Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros Filho, Luiz Felipe Pondé, entendeu? E aí, na hora que ele está filosofando, e geralmente ele se pega em alguma coisa que ele não consegue dar sequência, perde o gol, enfim, ele fala em cima de algo que é muito mais importante do que ele está pensando. Um beijo para você aí. Óbvio que eu gostaria de tomar umas com Nelson Rodrigues. Principalmente porque o Nelson, ele escrevia sobre jogos que ele não tinha visto. Essa é a grande mística do Nelson. O jogo é um detalhe, né? Ele falava do drama humano. E eu pratico isso muito aqui na minha casa. A minha mulher, ela diz que eu não assisto os jogos, que eu gosto de contar o jogo depois sem ter visto. E obviamente é um erro crasso de alguém que acha que para você ver um jogo de futebol, você tem que ficar prestando atenção em cada segundo do que acontece lá. O futebol é uma coisa muito maior do que isso. Nelson Rodrigues. E gostaria de também tomar uma com Arnaldo César Coelho. Grande Arnaldo, a gente é amigo, eu sou admirador dele e ele tem muito bons vinhos, por isso que eu quero tomar. Eu adoraria chegar para um atacante. Seja sincero, você já teve algum orgasmo parecido com esse jato de endorfina que acabou de acontecer agora aqui? Assim, eu tô falando assim, aquele Maracanã lotado, a Vila Belmiro, enfim, não importa, um gol importante. Fala a verdade, você já teve um orgasmo que chegasse perto disso daí? Olha, eu já tive num jogo da NBA, desses bons mesmo, sabe? Golden State Warrior em São Francisco, na Oracle Arena e tal. A NBA é outra galáxia. Eu nunca estive numa final de NBA. Adoraria ter essa experiência, ou então num Super Bowl, de preferência com um show do Michael Jackson no intervalo. Isso daí é uma experiência que eu gostaria de ter. Espero ainda ter.
Não com o Michael, mas lacração. Os jovens precisam tomar muito cuidado com lacração, porque a história da lacração é quando você acha que você sabe tudo e você quer terminar a conversa. E futebol não é para lacrar, futebol é para conversa não ter fim. Essa é a graça do futebol. Não tem lógica, senão o Brasil não seria uma potência no futebol. A Alemanha ganharia toda vez, entendeu? Então, o que eu não gosto nessa tendência, e obviamente eu não estou botando os jovens todos aqui num pacote só, é essa tendência binária de certo e errado, de não sei o quê. Permita-me discordar de você. Não é assim, gente. Discussão de futebol é amor, é paixão, é tudo isso junto. Os 5 maiores goleiros. Serras era um argentino que era o goleiro do Santos, lá quando eu era criança, que na hora do pênalti, ele abria os braços assim, ó, parecia Jesus Cristo dentro do gol. O cara extraordinário, com a costeleta de Elvis, assim, maravilhoso. Rodolfo Rodrigues, um goleiro, não é porque é do Santos, mas um dos grandes goleiros que eu vi jogar. Oliver Kahn, Banks, goleiro da Inglaterra, na Copa de 70, e Rogério Ceni. Tá vendo, Rogério? Você é grande, cara. Eu não fico implicando com você à toa, não. Você é grande. Parabéns. Carlos Alberto Torres, não preciso nem explicar, né? O capitão, lateral direito do meu time, e depois, obviamente, enfim, passou por vários outros times aí. Piquet, acho sensacional. Adoraria ter o Piquet no Santos, mas infelizmente o nosso sistema financeiro não permite atualmente. Marcelo, do Real Madrid, sou fãzaço do Marcelo. Boateng, para mim, é o símbolo de tudo que eu acho legal, assim, um defensor, monstro, forte, eficiente e calado. E aí vou citar um das antigas aí pra molecada buscar no Google, Ramos Delgado. Outro argentino que jogou no Santos, grande defensor, seríssimo, só que o Ramos Delgado já é ele poderia ser um dono de açougue. Sabe aquele dono de açougue que você confia, ele joga a carne lá, embrulha e te dá? Esse era Ramos Delgado. Eu sei que eu vou provocar, tem gente que vai falar, mas como que você coloca esse cara no meio desses monstros? Bom, Gerson é inegável, o cérebro da seleção de 70. Iniesta, para mim, um dos maiores que eu já vi. Bob Moore, é um inglês que me deixou chorando lá no Brasil 1-0 na Copa de 70. Beckenbauer, que era o equivalente do Bob Moore para a seleção da Alemanha. E Léo, do Santos. Chupa você que não conhece o Léo. O Léo, além de ser um grande meia, é de um caráter, de uma honestidade. E a última vez que eu encontrei com ele, ele falou que ia virar dirigente. Léo, você precisa virar dirigente de futebol. Você é o cara, bicho. Você, além de um cracaço, é um excelente ser humano. Jairzinho não pode estar fora de nenhuma lista de atacante. Quem não conheceu o Jairzinho, gente, não perca. Jairzinho é um monstro. Jairzinho tá inteiraço. Ele é o espírito do nosso tricampeonato. Ronaldo este é o ícone, né? Um atacante com toda a história de atacante, com quedas e volta e leva isso, aí pegou, não pegou, era travesti, não é. O Ronaldo, ele é o espírito do atacante. Cristiano, que eu não gosto de chamar de Cristiano Ronaldo, eu não sei pra que ele quer chamar Cristiano Ronaldo, eu acho que ele quis dar uma mordidinha. Aliás, ele só põe Ronaldo, ele é o Cristiano pra mim, mas joga demais. Messi, não tem jeito, o Messi pra mim nem é argentino, aliás, nunca jogou na seleção argentina bem, nunca jogou bem, mas o Messi é um monstro que todos nós tivemos a chance de acompanhar e muitas vezes sofrer com ele nesses tempos recentes. E por último, mas não menor do que nenhum desses outros, Romário. Ele, o baixinho, esse é encardido, esse é o dos que eu gosto. Qual